Caríssimo, caríssima, aqui é o Rafael Bragança de novo. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre a antropologia. A antropologia, que é uma das ciências sociais clássicas, quando você está no Brasil e você estuda ciências sociais, o curso de ciências sociais geralmente é composto de três grandes disciplinas: a sociologia, a ciência política e a antropologia. A ciência política, o próprio nome é muito claro, né, em relação ao o que ela estuda. A ciência política estuda as relações de poder, né, a política, o Estado. E a sociologia também tem um nome que é muito transparente, né, muito claro. A sociologia, ela estuda a sociedade, a estrutura social, a interação do indivíduo com a sociedade. E a antropologia, diante dessas três, pode parecer um pouco redundante, já que a palavra antropologia, que tem uma origem grega, né, anthropos é homem, logos estudo, é o estudo do homem. Pode parecer que a antropologia, na verdade, ela é a própria sociologia, ou ela estuda a mesma coisa que a sociologia, ou que a história, ou que outras ciências humanas. Mas quando a gente para pensar na história da antropologia, a gente vai conseguir entender melhor qual é o diferencial dessa ciência. A antropologia, assim como a sociologia, a antropologia surgiu no século XIX. E a princípio, os antropólogos se dedicavam ao estudo daquelas sociedades, daqueles grupos humanos que não se inseriam na chamada civilização ocidental. Então, se os sociólogos estudavam povos e grupos humanos civilizados, ou seja, que faziam parte das cidades, das sociedades industriais modernas capitalistas, os antropólogos se dedicavam aos povos que eles chamavam de primitivos. É claro que essa nomenclatura primitivo, civilizado, vai ser questionada um tempo depois, mas no século XIX ela ainda era aceita, até porque o século XIX está marcado ali por uma série de noções de progresso, modernidade, há um otimismo em relação à razão, à ciência, e à época se via a Europa, sobretudo, como uma espécie de locomotiva do mundo, né? Como o lugar mais avançado do mundo, e aqueles povos que não se adequavam a esse sistema capitalista eram considerados atrasados. Bom, isso também se insere, né, o surgimento da antropologia se insere no momento do capitalismo da chamada expansão imperialista. Isto é, as potências industriais, sobretudo europeias, dominaram diversos territórios na África, na Ásia e na Oceania, e ali exploravam os recursos econômicos, tentaram impor sua cultura naquelas regiões. E esses povos que aos poucos estavam sendo inseridos nessa civilização moderna, esses povos que não estavam ainda incluídos, eles foram considerados primitivos, inferiores. E a antropologia nasce dessa forma, né, estudando esses grupos. Então, já que, teoricamente, né, a antropologia tem um objeto de estudo diferente da sociologia, a antropologia também vai ter conceitos específicos e metodologias específicas, formas de estudo, né, formas de trabalho específicas. Quem são aí os nomes dessa antropologia do século XIX? Eu posso citar dois aqui a título de exemplo. O Lewis Morgan e o Edward Tylor. Ambos viveram ali, né, sobretudo a partir de meados do século XIX para frente, que eles começaram a dedicar-se, né, ao estudo dessa tal antropologia, a formação dessa antropologia. O que esses caras têm em comum? Eles partem de uma ideia evolucionista acerca da humanidade. Traduzindo, eles vão tentar classificar a humanidade segundo estágios de desenvolvimento. Então, por exemplo, para o Lewis Morgan, existem três fases do desenvolvimento humano. Existe uma primeira fase da selvageria, uma segunda fase da barbárie
e uma terceira fase da civilização. O Morgan, ele estudou um grupo de ameríndios que viviam nos Estados Unidos da América, os iroqueses, e ele foi lá ver como é que essas pessoas viviam, os hábitos, a cultura, né? E vai também fazer uma comparação com outros povos considerados primitivos com base nos relatos de viajantes. Mas é sobretudo interessante destacar esse trabalho de campo feito pelo pesquisador Morgan, que o trabalho de campo acabou se tornando a grande metodologia, a grande forma de trabalho dos antropólogos. Ele faz essa classificação tendo em vista as relações de parentesco, casamento, as estruturas familiares dos povos que ele estudou. Então é essa a visão que ele tinha, é esse o ponto-chave que ele enxergava para que um determinado povo fosse classificado como selvagem, bárbaro ou civilizado. O Taylor, né, o Edward Taylor, ele também vai fazer essa divisão em fases. Ele também é um antropólogo evolucionista, só que ele vai fazer isso com base no critério da religião. A religião era o tema que interessava esse pensador, e por isso que ele vai colocar 3 fases que vão fazer referência a isso. Então a primeira fase seria a magia, no segundo momento a religião, e num terceiro momento mais avançado é o predomínio da ciência. Como eu já disse, é claro que essas noções todas vão ser criticadas. Em primeiro lugar, vai ser criticado, né, a forma de trabalho de campo deles e as comparações que eles fizeram com base em relatos de viajantes, que ainda eram muito utilizados naquela época. Então esse é o primeiro ponto. Assim, existem fatos e interpretações que são questionadas hoje. Em segundo lugar, eles vão ser muito criticados porque eles, no fundo, reproduzem uma visão preconceituosa a respeito desses povos. Então, dizer que uma cultura é superior a outra é, no fundo, não querer compreender de fato essa cultura e fazer um julgamento de valor que não cabe na ciência. Então, sobretudo, o antropólogo Franz Boas, já mais para o século XX, sobretudo esse antropólogo alemão que fez carreira nos Estados Unidos, vai ser o responsável por criticar e superar essa visão evolucionista da antropologia nos seus primeiros passos. O Franz Boas vai propor que cada cultura tem o seu valor, que cada cultura deve ser estudada em si mesma e que as culturas não devem ser vistas como superiores ou inferiores umas às outras. O Franz Boas, então, é um dos responsáveis pela formulação da ideia de um relativismo cultural. Franz Boas vai ser muito importante, por exemplo, para o pensamento social brasileiro, porque ele foi a grande referência do Gilberto Freire, que vai ser um dos principais, melhor dizendo, pensadores das ciências sociais no Brasil. Bom, esse pensamento antropológico do século XIX, essa visão evolucionista, ela foi também ela foi apropriada, né, por outras formas de saber, como a medicina, a psiquiatria, a criminologia, e essa visão etapista do desenvolvimento humano também foi muito utilizada por aqueles pensadores que acreditavam que a antropologia deveria estudar as características físicas, deveriam estudar as características físicas, e que as características físicas dos homens seriam a grande forma de explicação da cultura. Deixa eu colocar em outros termos, tá? Os antropólogos que se dedicavam ao estudo da antropologia física, eles diziam que, por exemplo, existem raças na humanidade. Algumas raças, como a raça branca, seriam vistas como superiores, e, portanto, já que elas são biologicamente superiores, é por isso que a cultura dos brancos seria mais avançada, a dos asiáticos um pouco menos avançada e a dos negros menos avançada.
Então, essa visão evolucionista ela acabou servindo a um tipo de pensamento racista que se estabeleceu no século XIX e que influenciou muitos pensadores, inclusive no Brasil, que passaram a ver, por exemplo, a miscigenação, a presença negra na proporção da população como um problema social. É só ali a parte principalmente das ideias de Franz Boas, da divulgação das ideias do Franz Boas, que essa visão etnocêntrica, racista, preconceituosa foi sendo superada ao longo ali já de meados do século XX, né? Com muita dificuldade. Então, essa é a nossa conversa inicial sobre antropologia. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro o que eu queria mais ou menos apresentar para vocês. E aí, num segundo momento, a gente conversa um pouco mais sobre essa antropologia do século XX, tá bom? É isso. Grande abraço.